Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, Teoria e Prática em Laboratórios Virtuais. Nesta videoaula eu vou falar sobre retificadores. Retificador de meia onda e retificador de onda completa. Eu vou abordar estes tópicos e fazer uma comparação entre cálculos e valores medidos através da simulação no Multisim. Assim, a gente vai poder entender o funcionamento de retificadores. O circuito proposto de retificador de meia onda é este aqui. Vamos fazer uma retificação de 48 volts RMS, frequência de 60 Hz. Temos aqui o nosso diodo e a carga. Muito bem, como que nós vamos interpretar o funcionamento? Baseado no chaveamento eletrônico que vimos em videoaula anterior. O que vai ocorrer? Entre esses dois pontos aqui, eu vou ter alternância de polaridade. Ora eu tenho positivo, negativo, ora negativo, positivo. Então vamos interpretar. Semiciclo positivo, então este ponto positivo, este ponto negativo. Polariza diretamente o diodo, opera como chave eletrônica fechada e permite a condução do semiciclo positivo. Muito bem. Semiciclo negativo. Então eu tenho aqui, negativo, positivo. Negativo, positivo. Despolariza o diodo, ou seja, ele vai estar operando em polarização reversa, opera como chave eletrônica aberta e o diodo não conduz. Então, nós vamos ter esta forma de onda na carga. E o valor médio retificado? O valor retificado, o que o voltímetro vai ler? Ele vai ler um valor médio retificado, que eu vou mostrar para vocês como que se calcula. Então, vamos ligar o simulador. Este aqui é o valor médio retificado. Veja bem, ele está ajustado para medir tensão contínua. Porque essa tensão já foi retificada. Muito bem, vamos ver aqui no osciloscópio. No osciloscópio, então, nós temos exatamente forma de onda já retificado, visualizado na carga. A partir daqui, então, nós podemos medir o valor da tensão na carga, o valor de pico aqui. Muito bem. Como é que se calcula esse valor médio retificado na carga? Cálculo do valor médio retificado, a gente abrevia como VM, para retificação de meia onda sem circuito de filtro. Essa aqui é a fórmula. VM, valor médio retificado, é igual a VP vezes 2 sobre π dividido por 2. VM é igual a VP, 2 sobre π é igual a 0,6366, eu vou dividir isso aqui por 2. VM é igual a VP vezes 0,3183. Arredondando, para dinamizar cálculos, é comum então se utilizar esta fórmula aqui. VM é igual a VP vezes 0,318. Muito bem. Se eu fizer uma análise, então, da tensão de entrada, vamos analisar apenas, no momento, o retificador de meia onda. Então, eu tenho semiciclo positivo, diodo conduz. Semiciclo negativo, diodo não conduz. E aqui, então, é o valor médio retificado, 0,318 VP. A gente pode fazer uma confirmação. Eu vou chamar a calculadora e a gente vai fazer uma confirmação desses valores que foram entre os valores medido e calculado. Muito bem, vamos então calcular. 48 vezes 1,41
Então, isso aqui é a tensão de pico. Eu vou subtrair aqui, para efeito de cálculo, 0,7 volts. Então, menos 0,7 volts. Então, eu tenho uma tensão de pico de 66,98 volts. Então, veja bem o que eu medi aqui. Medi aqui 66,854. Vou multiplicar isso aqui por 0,318 vezes... Eu tenho aqui, então, em torno de 21,3 volts. 21,242 volts, 21,299 volts. Então, é dessa forma que nós procedemos o cálculo do valor médio retificado. Eu vou passar agora à interpretação de um retificador de onda completa. Temos aqui um retificador de onda completa com ponto de neutro, abreviadamente CT ou Center Tap. O que ele faz? Ele divide a tensão do primário em duas tensões que nós chamamos tensões de secundário 1 e tensão de secundário 2. No caso aqui, essa divisão faz com que essas duas tensões aqui sejam iguais. É uma questão de posicionamento desse ponto de neutro. Normalmente, para a retificação de onda completa, as duas tensões são iguais. Porém, existe um diferencial importantíssimo. Elas estão defasadas entre si 180 graus. Vamos ver aqui no osciloscópio. Veja bem, eu tenho as duas tensões, ES1 e ES2, a amplitude das mesmas é exatamente a mesma, porém defasadas 180 graus, ou seja, elas estão invertidas. Enquanto aqui eu tenho semiciclo positivo, aqui eu tenho semiciclo negativo. Então, elas estão invertidas. Isso daí é o diferencial para nós entendermos como funciona o retificador de onda completa. Muito bem. Aqui no caso, estou aplicando 110 volts e tem uma relação 10,55, ou seja, eu estou dividindo esta tensão do primário em dois valores que representam a tensão dos secundários, exatamente por 2. Então, 10, 5, 5. Vamos então dar uma confirmada. Tensão no primário, estou aplicando então 110 volts. Secundário, 55 e aqui 55. Então, 109,948, 54,974, 54,974. Então, podemos arredondar aqui para efeito de cálculo. 110, 55, 55. Muito bem. Como é que isto aqui funciona em termos de chaveamento eletrônico? Vou mostrar para vocês, vai ficar bem fácil de entender o porquê, a importância de se defasar essas duas tensões 180 graus. Veja bem, temos aqui então ES1 e ES2 defasadas 180 graus. Vamos lá, instante 1. Semiciclo positivo polariza diretamente esse diodo. Ele opera como chave eletrônica fechada e existe corrente pela carga. Nesse mesmo instante 1, veja bem que eu tenho semiciclo negativo despolarizando esse diodo, ou seja, ele opera como chave eletrônica aberta. Vamos lá agora para o instante 2. Semiciclo negativo despolariza esse diodo e ele opera como chave eletrônica aberta. Mas nesse mesmo instante eu tenho semiciclo positivo. Veja bem essas tensões invertidas. Então, esse diodo vai estar polarizado diretamente, opera como chave eletrônica fechada e circula corrente pela carga. Então, nós vamos ter na carga condução de D1 e D2. Essa aqui é a forma de onda que nós teremos, que nós faremos a leitura na carga.
Vou abrir o osciloscópio, exatamente esta aqui é a leitura da tensão retificada na carga. Então, eu posso medir essa tensão. Esse valor aqui é o valor de pico. Muito bem, agora eu vou abrir o voltímetro e vamos ver qual é o valor médio retificado na carga. Então, eu tenho aqui 48,791 volts. Como é que eu calculo esse valor? Vou mostrar aqui para vocês. Cálculo do valor médio retificado para retificador de onda completa sem circuito de filtro. Então, VM agora é VP vezes 2 sobre π. Eu não preciso dividir por 2, porque agora trata-se de onda completa. Arredondando, então 2 sobre π é igual a 0,6366, e arredondando para efeitos de dinamização de cálculo, eu posso, então, calcular como VM é igual a VP vezes 0,637. Então, nós podemos fazer essa comprovação. Vou chamar a calculadora e vamos ver se realmente confere. Estamos aqui, então, com a calculadora. Vamos fazer o cálculo do valor médio retificado na carga. Então, eu vou considerar ES1 ou ES2. 55 vezes 1,41. Eu encontro aqui, então, a tensão de pico. Vou subtrair de 0,7, queda de tensão no diodo. E vou multiplicar por 0,637. Então, eu tenho 48,95 volts. 48,8 volts aproximadamente. E aqui, 49 volts aproximadamente. Então, os cálculos estão condizentes. Muito bem, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar os 55 volts e vou multiplicar isso aqui por 1,41. E eu tenho aqui, então, 77,55. Eu vou subtrair 0,7 76,85. Vamos dar uma olhada nesta medida aqui, ó. O que significa isso? Significa que quando eu medir essa tensão de pico, já está descontado o valor da queda de tensão no diodo por conta da polarização direta. Então, essa medida aqui, eu estou tirando exatamente dos extremos da carga, ou seja, após a retificação. Então, é dessa forma que nós interpretamos o retificador de onda completa com ponto de neutro. Eu vou mostrar ainda aqui para vocês um print bem rápido, para vocês entenderem melhor ainda esse significado. Está aqui, forma bem rápida de a gente fazer a análise. Tensão de entrada, valor retificado na carga, e aqui o valor médio retificado na carga é calculado dessa forma, 0,637 VP. Observem, né, que se nós compararmos com meia onda, por conta de eu ter agora na carga os dois semiciclos presentes, o valor médio vai aumentar. Então, praticamente, ele dobrou. Então, é dessa forma que nós interpretamos um retificador de onda completa com ponto de neutro. Eu vou passar para vocês agora um retificador de onda completa, porém é chamado retificador em ponte. E vamos ver que ele não precisa de transformador para dividir tensões S1 e S2. Ele pode ser feito diretamente de uma tensão
de entrada ou mesmo a partir da rede domiciliar. Temos aqui um retificador de onda completa em ponte. Vejam como esses diodos estão ligados. Tem 4 diodos, 2 anodos interligados e 2 catodos interligados. No centro dessas ligações, então, eu introduzo a tensão que eu quero fazer a retificação. Muito bem. Funciona também com base no chaveamento eletrônico. Vamos analisar. A exemplo da análise anterior, então nesses 2 pontos aqui eu tenho alternâncias de polaridade. Então, ora positivo negativo, ora negativo positivo. Vamos ver o que acontece aqui. Então, supondo semiciclo positivo, ponto positivo, ponto negativo. Então, veja bem, se aqui está positivo, este diodo aqui vai estar polarizado diretamente. Então, olha o que vai ocorrer. Sentido de corrente obrigatoriamente está caminhando para o negativo. Então, D2 e D3 vão conduzir. Veja bem, estou levando em consideração para essa análise o sentido convencional da corrente, do mais para o menos. Quando houver a mudança de polaridade nesses 2 pontos, aqui no caso semiciclo negativo, então o que vai ocorrer? Então veja bem, fazendo a análise do positivo para o negativo, este diodo aqui vai estar conduzindo, vai circular corrente pela carga e vai caminhar para o polo negativo. Então, veja bem, repetindo, neste caso aqui, D2 e D3 conduzindo. Olha o sentido da corrente. Então, estou levando em consideração D2 e D3 como chave eletrônica fechada. E aqui é a mesma coisa. Estou fazendo uma análise do mais para o menos. E fecha o circuito. Agora, um detalhe que é importante. Observem que aqui eu tenho os 2 diodos que estão operando como chave eletrônica fechada e aqui 2 diodos também da mesma forma. Isto significa que a tensão, o valor médio de tensão retificada na saída tem que ser subtraído de 1,4 volts e não mais de 0,7 volts para finalidade de cálculo. Então, vamos proceder a algumas medidas. Eu vou abrir meu instrumento, eu tenho aqui 41,781 volts. Vamos fazer esse cálculo. 48 vezes 1,41, tem então valor de pico, menos 1,4, e agora vou multiplicar isto por 0,637 por se tratar de onda completa. 42,2 volts, 41,781 volts. Muito bem, vamos ver a medida no osciloscópio. Então, vou abrir o osciloscópio e vamos fazer a medida. Estou medindo aqui 66,048 volts de pico. Vamos fazer o cálculo novamente. 48 vezes 1,41. E agora eu tenho o quê? Uma tensão de pico, porém, eu vou subtrair 1,4. Vamos observar, então, o que eu tenho aqui. 66,28 e aqui 66,048. Significa que, quando eu faço a medida
através da leitura do osciloscópio, como eu estou fazendo a medida nos extremos da carga, então 1,4 já está descontado deste valor. É o que nós acabamos de verificar aqui nos cálculos. Muito bem. Vamos fazer uma outra análise bem rápida do funcionamento do retificador em ponte em termos de chaveamento eletrônico. Veja bem, então, como que eu representei o circuito. Bateria positivo, negativo. Bateria negativo, positivo. Estou representando, então, as duas alternâncias. Eu vou ligar o simulador e vamos observar, então, que eu tenho 46.528 e 46.528 volts em cada uma das cargas, representando, então, mais, menos e aqui menos, mais. Muito bem. Eu vou agora subtrair esses 48 volts de 1,4, porque, veja bem, nestas condições eu tenho D2 e D3 conduzindo, e nestas condições D1 e D4 conduzindo. Então, chamando a minha calculadora, 48 menos 1,4, 46,6 volts, 46,528 volts. Então, é dessa forma que nós fazemos a análise do retificador de onda completa em ponte. Esse conjunto de diodos, da forma como ele está estão interligados, é chamado de ponte retificadora. Então, isso, normalmente no comércio, vocês encontram uma ponte retificadora com 4 terminais, estão representando as saídas e as entradas, e é comum se encontrar esse tipo de configuração, esse tipo de arranjo no comércio. São chamadas ponte retificadoras. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês em relação a retificadores. Façam simulações, alterem valores, refaçam cálculos, que assim vocês estarão fixando conceitos. Até a próxima videoaula. Bye!